Seja bem-vindo ao ProCast, o seu podcast sobre profissões, propósito e protagonismo, liderado por Aline Cavalcante. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do ProCast. Hoje vamos falar da carreira policial e quem vai conversar com a gente para a gente conhecer um pouquinho mais desse universo é a Elissa Urquiza Veras. Ela é formada em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, em Turismo pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela é pós-graduada em Direito Civil e do Consumidor pela Escola Superior de Advocacia de Pernambuco e ingressou no quadro da Polícia Rodoviária Federal pelo estado de Macapá em 2016 e ela foi transferida para Pernambuco em 2018 e lotada no setor de comunicação social onde ela atua atualmente. Ela continua nesse setor. A Elissa tem muita coisa para trazer para a gente sobre como é trabalhar como policial rodoviária federal e estou super ansiosa para saber mais. Elissa, muito obrigada pela sua participação. É um prazer estar falando sobre essa carreira tão importante com você. Fique à vontade e a gente queria conhecer um pouquinho mais de você. Te apresentei e falei um pouquinho do seu currículo, agora fique à vontade para contar um pouquinho mais sobre a sua jornada, quem você é. Olá, o prazer é todo meu de estar aqui falando sobre essa carreira maravilhosa que é ser policial e ao mesmo tempo intrigante, né? Que é, na casa, ser policial feminina. Nós ainda somos poucas, né? Na Polícia Rodoviária Federal representamos cerca de 10% apenas, mas ainda assim é bastante gratificante fazer parte dessa corporação. A gente lá, as mulheres somos bem recebidas, né? Tanto que eu já estou na comunicação aqui de Pernambuco há 3 anos quase, que é um cargo de porta-voz, onde a gente fala sobre as operações, os acidentes e, querendo ou não, a imagem de uma mulher que está sendo levada na frente de uma corporação eminentemente masculina. Então, isso me traz uma grande satisfação. Escolhi ser policial porque meu avô era delegado de polícia, então eu tinha uma identificação já com essa carreira. Eu via ele em casa com muitas armas, né? Então, para mim, não era uma coisa ruim, era uma coisa de segurança. Então, realmente, trabalhar com segurança pública era um dos meus objetivos quando eu entrei na faculdade de Direito. E aí, eu advoguei um tempo e depois eu resolvi realmente estudar para concurso porque eu entendi que era esse meu chamamento na vida, de ser policial e trabalhar com segurança pública. Fui lotada inicialmente em Macapá, no norte, né? É um estado ainda muito a se desenvolver, foram grandes os desafios, né? Conheci o Oiapoque, trabalhei em região de fronteira e posteriormente fui lotada aqui em Pernambuco, onde estou no setor de comunicação. Então, assim, a Polícia Federal, Rodoviária Federal, ela dá uma abrangência muito grande, porque acaba que você conhece várias regiões do país, você faz missões em várias regiões pouco habitadas, assim como grandes centros urbanos, né? Então, assim, é bastante satisfatória a minha condição hoje dentro da polícia, embora que em baixo número, que às vezes a gente realmente precisa se superar sempre para estar em condição de igualdade, mas assim, ainda assim é uma instituição que acolhe bastante as mulheres de forma e de igual para igual, eu posso dizer. Muito bacana, e saber desse dado preciso de que cerca de 10% somente do corpo, né, da Polícia Rodoviária Federal é de mulheres, dá para mostrar para a gente a dimensão, né, dessa minoria ainda de mulheres na carreira policial nessa corporação em específico. E você está inspirando provavelmente muitas mulheres que estão ouvindo a gente aqui, que querem fazer concurso público, e especialmente nas carreiras militares, né? Que a gente sabe que ainda tem aquele estereótipo muito masculinizado das carreiras militares. É uma carreira que é pouco falada como uma carreira possível de ser seguida. A gente vê muitas carreiras mais tradicionais, né, sendo muito ensinadas na escola, muito incentivadas na nossa cultura, e a carreira militar em si não é uma carreira que é tão divulgada, tão proclamada como oportunidade, né? Então eu fico muito feliz de estar conversando contigo aqui, que tem essa escolha profissional tão bacana. Tu já falasse aqui um pouquinho sobre um dos pilares mais interessantes aqui do nosso podcast, que é o que te fez escolher por essa carreira, que é a sua inspiração familiar, né? Mas o que é que te motiva a continuar nela? O que é que hoje
tu vê no teu dia a dia, no teu trabalho, né, no teu cotidiano de trabalho, que te inspira, que te motiva a continuar no teu trabalho hoje como policial rodoviário federal no setor de comunicação? Pois é, ninguém, quando a gente é criança, a mulher é treinada para ter o quê? Boneca, né? O homem, o carro, a arma, para ser o soldado, e a mulher para ser a bonequinha, para ser a bailarina, para ser a princesa. Então, de fato, isso vai se construir numa sociedade onde a mulher, às vezes, não cria, né, essa possibilidade. E aí precisa de alguns referenciais. E eu fico muito feliz, assim, de ser uma referência, né, nesse departamento onde eu posso inspirar mulheres, dizer, não, você pode ser tudo que você quiser, né? A gente brinca assim, de lugar de mulher onde ela quiser, inclusive na polícia. Então, realmente, para mim é muito gratificante. E, assim, trabalhar com segurança pública no Brasil é difícil, né? A gente sabe que existe, assim, muitos desafios. O policial não tem um amparo jurídico, né? Eu, como sou formada em Direito, então, inevitavelmente, a gente faz esse paralelo, essa ponte, né? Então, assim, durante uma abordagem, é difícil para o policial, muitas vezes, se colocar como policial e atuar, porque ele sabe que a rebordosa que ele vai receber jurídica, o arcabouço jurídico que vem junto, nem sempre é o melhor, né, na defesa daquele direito, né, do policial agir, né? A gente tem essa grande dificuldade e aí a gente vive nesse conflito, né? Agir ou não agir, mas inevitavelmente pela profissão a gente acaba agindo e pagando às vezes um preço alto. Mas, de toda forma, ainda assim, os policiais são motivados, independente da questão salarial, pelo bem da sociedade, realmente. É para a gente tentar criar uma sociedade mais justa, mais igualitária, entendeu? Pela defesa realmente do mais vulnerável. Então, assim, na dúvida, pode ter certeza que um policial vai agir. E isso, assim, me deixa muito orgulhosa da profissão que eu escolhi. E muito feliz também, e sei que o caminho ainda é longo, né? A gente sabe que forças policiais de outros países, né, tem todo um arcabouço aí que ampara o policial. A gente sabe que o trabalho policial no Brasil é muito complexo, é muito difícil. Os índices de violência são muito altos, a opinião da população nem sempre é tão favorável ao trabalho da polícia. Enfim, são muitas variáveis que não facilitam o trabalho da polícia. E você, falando como uma mulher, dentro desses 10% de mulheres na PRF, já teve algum momento crítico relativo a preconceito, assédio, que você sentiu no dia a dia do trabalho, na rua, em algum evento, alguma situação que você lidou no seu trabalho, que você precisou se impor para ter um respeito, para superar esse problema, esse assédio, esse preconceito, porque a gente sabe que há muito preconceito com mulheres em diversas profissões, especialmente naquelas que ainda têm o estereótipo masculinizado, que tem tudo isso que a gente tem falado um pouquinho aqui. Então, teve algum momento crítico como esse que você precisou se impor, que teve algum conflito importante que tu poderia destacar para a gente? Por exemplo, numa abordagem, numa operação, algum civil não lhe respeitou por você ser mulher, não levou a sério seu trabalho, você ouviu algum comentário, alguma coisa do tipo de algum civil. Teve algum momento como esse que você sofreu preconceito por ser mulher policial? Primeiro eu vou falar como mulher, né? De forma geral, a mulher ainda sofre diversos preconceitos, né? Então, assim, a gente ainda tem muita luta pela frente. Como mulher policial, a gente sofre todos os dias. Tanto de colegas, tem alguns colegas que não gostam de trabalhar com mulheres e eles não fazem questão de esconder, deixam bem claro, né? Principalmente os colegas que se acham mais operacionais. Acha que mulher, por a gente não ter a força que eles têm, a gente não iria impor, né, o respeito necessário. Então existe isso, é fato. E existe também essa questão de, durante a abordagem, alguns usuários, né, da rodovia preferem tratar diretamente com os homens, né? Mas também existem aqueles que preferem vir falar com a mulher, justamente porque a gente sabe falar, a gente sabe se colocar, a gente sabe ouvir melhor. Então, assim, se por um lado existe um preconceito, né? Por outro lado, a gente faz um equilíbrio.
A questão da isonomia hoje, que a gente fala, no direito, né, voltando ao direito, né, que é maravilhoso, é tratar os iguais na maneira da sua desigualdade. A mulher não precisa ser igual ao homem para se impor, né? A mulher, ela tem suas características. E isso é que deve ser exaltado, as características de cada ser humano, né, o seu melhor potencial, independente de sexo. Então, já aconteceu, eu estando lá no posto, chegar um usuário e perguntar, por favor, chame o policial que preciso falar com ele. Eu disse, não, pode falar comigo. Ele, não, eu quero falar com o policial. Eu disse, não, eu sou a policial, pode falar comigo, entendeu? Então, existem essas coisas, assim, mas eu acho que o importante mesmo, o recado que a gente tem que deixar para a mulher, entendeu? É a questão de ela não precisa se impor se masculinizando, que é o que acontece com muitas colegas, né, de profissão, que às vezes acabam por se masculinizar. Eu sou a defensora de que mulher não tem que se masculinizar, pelo contrário, ela tem que ser mulher e ela tem que se dotar das suas qualidades, entendeu? E se impor justamente nas suas qualidades e nas suas diferenças de maneira positiva. Exatamente. Um conceito que eu gosto muito é a autenticidade, você ser você mesmo. Então, acho que tem tudo a ver com isso. A gente merece respeito, seja homem, mulher, independente do sexo, gênero, idade, classe social, formação. A gente merece respeito por quem a gente é. A gente tem o direito de ser quem a gente é no ambiente profissional e qualquer outro ambiente. Então, a mulher não precisa assumir um papel para ter respeito. Ela não precisa passar por isso, sabe? Então, independente dela ter um perfil mais ou menos masculinizado, ela precisa ser respeitada. Então, isso é uma pauta bem interessante para se conversar. E quais as dificuldades que tu apontaria que são as mais fortes, as mais marcantes da tua carreira hoje, na carreira policial, como policial rodoviária federal aqui em Pernambuco? A gente já falou um pouquinho sobre essa questão do preconceito, do assédio. Você diria que essa é a maior dificuldade ou eu falaria de outro ponto? Por incrível que pareça, não vou dizer que o assédio é a coisa mais difícil, porque nós temos colegas assim que realmente tratam as mulheres de forma igual, e eu posso dizer que isso é 90% da corporação. Então, essa questão do assédio é o menor dos fatores. Eu acho que a dificuldade maior realmente não independente de sexo. Aí a gente volta à nossa primeira conversa, né, de respeito, independente de sexo, de idade, é a questão do trabalho realmente em si. É um trabalho desgastante, né? É um trabalho que você atende acidentes, você vê vítimas mutiladas, entendeu? Você vê pessoas mortas de forma muito brutal, que são os acidentes de trânsito. Então isso é bastante chocante, entendeu? Então são crianças, ali a gente sabe que são famílias, entendeu? Que acaba sendo destruída, né, pela questão do acidente de trânsito, que hoje é uma das causas que mais mata no mundo, né? Realmente a gente instituiu, a gente está agora no Maio Amarelo, né, que é esse enfrentamento à questão da violência no trânsito, justamente ver esse termo violência, né, porque realmente há uma agressão onde há percas de vidas, então isso realmente é tratado de uma maneira muito grande. Tem a questão da privação do sono, né, plantões noturnos, tem a questão do sol. Então, assim, são questões muito além de preconceitos e de assédio que leva realmente ao desgaste da profissão. O policial tem que se manter ativo, né, tem que se manter fisicamente bem, né, psicologicamente bem, porque ele está atendendo uma vítima de acidente à noite e na sequência tem outro acidente ou tem alguma outra ocorrência, algum roubo, e ele tem que estar ali atuando 24 horas, né? Então, assim, realmente é o desgaste da profissão, natural da profissão, realmente, que eu acho que esse é o maior enfrentamento que qualquer policial passa. E eu acredito muito que ser policial não é só durante os plantões, né? Que ser policial é 24 horas, é um exercício diário, né? Então você vai no mercado, o seu olhar, a sua perícia sobre a sua realidade, o seu entorno vai continuar. Você vai estar sempre atenta a ver possíveis situações de violência, assim por diante. Você se mantém muito em estado de alerta, pelo menos é a minha visão, né, como uma pessoa que não é da área. E eu vejo muitas matérias, pela minha formação em psicologia, eu vejo muitas matérias, muitos artigos científicos sobre
é justamente o desgaste mental da carreira policial, que muitos policiais acabam desenvolvendo alguns transtornos mentais, que precisam de acompanhamento psiquiátrico, psicológico, o que não é nenhuma vergonha para ninguém, porque cuidar da nossa saúde mental deve ser uma prioridade também, deve ser um ponto que a gente deve falar mais, inclusive, mas esses pontos são realmente pontos que precisam ser mais falados, inclusive, sobre a carreira policial, de como lidar com tudo isso, como as corporações podem trazer novas soluções para que os seus times, né, não sofram tanto a partir de todas essas variáveis, que, como você disse, é muita coisa para lidar com as vítimas, as famílias, você pensar antes de dormir sobre tudo que viu durante o dia, estar sempre de alerta, os plantões, virar à noite e assim por diante. É uma carreira que exige muito mentalmente e fisicamente da pessoa, né? Então, é uma carreira que a gente deve estar sempre ressaltando a importância dela na nossa sociedade e também a entrega que é necessária para que ela aconteça, que ela permaneça na nossa sociedade, né? E fora também a questão da responsabilidade de portar uma arma. Uma pessoa, quando ingressa na polícia, acredito eu, ela assume um compromisso de fazer um bom uso daquele instrumento no seu trabalho, em outros ambientes, quando tiver com o porte da arma, né? Então, isso muda tudo, sua visão muda, você assume essa responsabilidade, então tem que estar sempre atento, gerindo suas emoções, gerindo seus impulsos para fazer a coisa certa na hora certa. Então, é um exercício constante que desgasta bastante, mas que trabalha também várias competências nossas. E falando sobre competências, falando sobre todos esses pontos que a gente está dizendo aqui sobre o perfil, né, policial, que lições e que competências tu indicaria para alguém que está pensando em seguir a tua carreira? Para alguém que está ouvindo a gente e está se inspirando e pensando em seguir a carreira da PRF, que está querendo seguir a carreira de policial, de forma geral até, mas principalmente do PRF, que é o que você tem mais conhecimento de causa, o que é que você indicaria? O que é que você recomenda para essas pessoas? Essa questão de você ser policial 24 horas é um fato. Não tem como. Onde eu moro, todo mundo sabe que eu sou policial. Então, eventualmente, se tiver alguma ocorrência, vou ser acionada. E aí você não pode se omitir e dizer, não, agora eu não estou vestindo a farda. Agora eu não sou policial. A gente aprende desde o curso de formação que a partir do momento que você ingressa na corporação, você se torna policial 24 horas, né? Embora o exercício do dever de agir, né, a gente tenha que tomar os cuidados necessários, né? Quando você realmente não está trabalhando, a gente tem que agir, né, de forma mais prudente do que um cidadão comum, porque muitas vezes aquela pessoa que foi presa por você vai cruzar com você no supermercado e aí ela fatalmente vai lembrar de você, mas você não vai conseguir lembrar dela, porque são muitas ocorrências. Então, realmente existe esse fardo, né, que o policial carrega. Mas, em compensação, eu acho que com treinamento a gente aprende a saber os níveis de alerta. Existem os níveis de alerta na polícia, né? Onde você pode descansar, onde você tem que se manter, que a gente costuma colocar que é um nível branco, né? Que normalmente você só consegue descansar de verdade em casa. O nível amarelo, que é quando você sai, né, na rua, você já tem que estar ligado em tudo que está acontecendo ao seu redor. E o nível vermelho, que é quando você está trabalhando. Aí tem que ser o nível de alerta máximo todas as horas, porque tudo pode acontecer, né? E com a questão das competências que o policial tem que ter, diferente do que a gente vê nos filmes e que o policial tem que ser altamente forte, altamente bruto. Pelo contrário, os melhores policiais são os mais calmos, né? Normalmente não são aquelas pessoas mais fortes fisicamente, mas são policiais que têm o tirocínio policial que a gente fala, entendeu? São policiais que olham de longe, já conseguem identificar ali uma ocorrência, uma emergência, entendeu? Na Polícia Rodoviária Federal, a formação é nível superior, então no nosso quadro a gente tem policiais médicos, enfermeiros, dentistas, educadores físicos, advogados. Então
todo tipo de profissão. Então, isso transforma a Polícia Rodoviária Federal num órgão muito peculiar, porque numa mesma abordagem policial, a gente consegue ter várias profissões, né? E o ser humano não é um papel em branco, ele vai acumulando conhecimento. Então, quando a gente se reúne para trabalhar em uma equipe, há ali um conhecimento múltiplo, né? Não só policial, como das profissões que a gente carrega. Então, na verdade, para você ser policial, você tem que ter, primeiro, a vontade, realmente, né, de seguir nessa carreira com todas as adversidades, né? Muitos não entram, mas não se adaptam e existem aquelas pessoas que saem. É um fato que a carreira policial tem muito suicídio, né? Às vezes a grande população desconhece, mas é uma das carreiras também que tem altos índices de suicídio, porque justamente é uma profissão de muita pressão, que exige muita habilidade. Então não é qualquer pessoa, né, que tem essa questão de estar alerta 24 horas, de vivenciar nessa rotina. Tem que ser pessoas que gostam de coisas dinâmicas, de não querem rotina na sua vida. Pronto, se você não quer rotina para sua vida, pode escolher ser policial. Agora, quem gosta de rotina, de hora, de fazer tudo assim certinho, realmente a polícia não é a melhor profissão. Perfeito, Elissa, perfeito. Foi muito coerente com o que eu penso, a sua fala, porque eu acredito justamente isso, que policiais, quando conseguem ter esse tirocínio, essa calma, essa escuta para lidar com as situações, são muito mais bem-sucedidos nas abordagens, nas situações, conseguem lidar melhor com os conflitos, ao invés daquela postura de filme mais agressiva. Então, a minha visão era essa, e você, um profissional da área, trazendo seu relato, foi bem importante para mim. Eu aprendi bastante sobre isso, aprendi bastante com o teu relato, e acredito que as pessoas que estão ouvindo também. E como é que tu enxerga a tua profissão policial, especialmente da PRF, daqui a 10 anos? Como é que vai estar? Tu acha que alguma coisa vai ter mudado? Que a postura, a forma de fazer, que a própria corporação vai ter mudado de alguma forma? A partir da tua forma de enxergar o mundo, o que é que tu acha que vai ter mudado daqui a 10 anos? Por exemplo, o que é que você acha que a tecnologia vai impactar? Se vai impactar, como vai impactar, com equipamentos, formatos diferentes, na forma de abordar? Como é que tu acha que essa tecnologia vai influenciar? Enfim, como é que tu enxerga a carreira na PRF daqui a 10 anos? A Polícia Rodoviária Federal, ela já tem essa visão tecnológica, né? A questão do uso de radar, né? A questão do monitoramento de placas. A gente já tem, o policial tem um telefone que ele tem acesso a todo o banco de dados, né, daquele veículo e daquela pessoa, né? Então a gente, quando consulta a placa, consulta o CPF do cidadão que está sendo abordado, a gente já faz um levantamento, né, da ficha dele. Então, para mim, daqui a 10 anos a PRF não vai estar atuando tanto na questão de trânsito, porque automaticamente, como a coisa vai estar muito informatizada, aquele cidadão que não tiver com o IPVA pago, automaticamente, quando ele passar numa rodovia e um radar pegar, ele vai receber a autuação via online, entendeu? Então, assim, ele vai ter que andar correto, então vai ter câmeras monitorando. Se ele fizer ultrapassagem indevida, então ele vai receber a autuação. Se ele não manter os cuidados necessários, né, quando estiver trafegando na rodovia de forma geral, ele vai sofrer a penalidade, e dependente do policial precisar estar lá, né, porque vai estar sendo tudo monitorado. Então, qual vai ser o papel da polícia, né, em especial da PRF, que é o órgão que eu represento, nesse sistema todo? É trabalhar realmente no auxílio ao usuário, na questão de acidente de trânsito, né, que aí não tem como a informática tá lá para auxiliar. Vai ter que ser realmente o braço do policial para tirar o ferido, para chamar o SAMU, entendeu? Levar no hospital, para trabalhar a questão da criminalidade, entendeu? A questão de assalto, a questão do tráfico de drogas. Então, assim, vai ter um policial muito mais voltado para o combate à criminalidade do que realmente para o trânsito.
que hoje é uma das coisas que assolam a sociedade, é a questão da droga, né? Então, realmente, você poder deslocar um policial para trabalhar mais nesse corpo a corpo, de enfrentamento na questão do combate realmente ao crime, ao tráfico, à exploração sexual de crianças e adolescentes, entendeu? Que acontece demais ainda nas rodovias. Então, eu acho que a tendência da ApoiaRF vai ser essa, deixar um pouco o trânsito de lado para a questão informatizada realmente, de monitoramento, inclusive com drones, né? Que é uma perspectiva de ser utilizado daqui a um tempo, e realmente focar na questão do auxílio ao usuário, a questão da educação para o trânsito, né? Dessa consciência que o cidadão tem que ter de cumprir as normas de trânsito, e no combate à violência de forma geral, da criminalidade. Excelente, Elissa. Acredito que cada vez mais todas as profissões, não só a policial, vão estar cada vez mais voltadas ao contato humano, ao lidar com o nosso lado mais humano. A tecnologia vai nos substituir em tudo que é mais automatizável, tudo que é mais repetível, e o que é humano ficará conosco. Então, faz todo sentido para mim, é uma coisa que consigo enxergar também, tudo isso que você falou. Agradeço muito pelas tuas contribuições, não só nesse ponto, em todos que a gente conversou por aqui. Foi maravilhoso conversar com você, de forma muito leve, muito esclarecedora. Agradeço muito a tua participação. Com certeza, todo mundo que está ouvindo aqui a gente aprendeu alguma coisa, se inspirou, consegue visualizar como uma oportunidade de trabalhar na área policial, especialmente na PRF. E se você quiser deixar algum contato, algum canal seu na internet, e se não quiser deixar alguma mensagem, fique à vontade, esse momento é seu. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu fico feliz em poder partilhar, né, essa minha experiência pessoal, né, do que ser mulher policial, né, falar um pouquinho da minha corporação, de forma a trazer motivação para outras mulheres ingressarem nessa carreira. Faça aí esse convite desafiador, né, de mais mulheres na polícia, eu acho que é importante. E eu deixo aqui, né, o número da PRF, nossa central, o número 191, é nosso número de emergência. Qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer emergência realmente, assim, tanto de uma informação quanto um acidente, nós temos policiais trabalhando lá 24 horas, os 7 dias da semana. Quem tiver um pouquinho mais de curiosidade de saber alguma coisa, deixo aqui também meu Instagram, Elissa Urquiza, e aí eu também, sempre que possível, respondo dúvidas. Tem muitos concurseiros que me procuram para saber dicas ou realmente alguma coisa da PRF, e eu estou à disposição. E aí eu deixo aí esse convite para mais mulheres na polícia. É isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada, Elissa, pela participação. Foi incrível conhecer um pouquinho mais dessa carreira tão maravilhosa como policial, entender as dificuldades, entender as competências, como é ser uma mulher policial. E a gente vai entender muito mais sobre outras carreiras, sobre dicas para aperfeiçoar nossa carreira em outros episódios aqui do Procast. Se você tiver sugestões de temas ou de outras mulheres para serem entrevistadas, pode mandar no meu Instagram, Fala Protagonista, ou então pode acessar meu site e ir lá na parte de contatos, alinec.com.br. Muito obrigada e até o próximo Procast.